Bora nessa, bora dessa. Quero ver como que a gente pode discutir isso aqui. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Polêmica! 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 Mais uma polêmica de Twitter que eu tô transformando aqui em pauta desse canal. Polêmica! É uma fonte valiosa de assuntos. O Ronaldo, o Gato Galáctico, deu uma tweetada procurando artistas que trabalham com inteligência artificial. Daí viu meu querido amigo Castanhari dizendo que as palavras artista e inteligência artificial não poderiam estar na mesma frase, que é uma linha de código que você digita, né, pra sites como Midjourney, Dali, esse tipo de coisa. E aí foi instaurada a polêmica! Quem trabalha com inteligência... Quero só ressaltar aqui que o Midjourney acabou de ter update. Ele trocou. Agora tá no Midjourney V5. E tá num ponto um pouco mais preocupante, como sempre. A gente tava no V4. E comecei a utilizar quando tava no V3. Se tornou popular quando tava no V3. Aí, tipo, essa é a diferença atual, por exemplo. Essa aqui é a V4, né? Que tinha esses memes e tal. E a arte vai fazer designs obsoletos. Aí a AI aceitando o trabalho. Tipo, bugado ainda muita coisa. Essa aqui era a V4. E agora refizeram com a V5. E é um salto meio preocupante até. Porque é um salto grande. Grande. De tecnologia. E entre a V3 e a V5 foi 1 ano e pouquinho. Daqui a 1 ano e pouquinho pode ter a V7 já. artificial Então... pode ser considerado um artista? E mais importante que isso, o uso dessas imagens geradas por... Não apenas artistas independentes, como eu acho que a profissão que vai morrer muito... Não vai morrer, mas vai... Não é que vai morrer, mas vai levar um baque fudido. É modelo. Modelo e fotógrafo de foto estoque, cara, é 4. Porque, tipo, com essa definição que eles conseguiram criar nessas mãos aqui, e as definições de testes do V5 pra pessoas, você consegue fazer o catálogo da sua grande empresa sem precisar de um modelo pra tirar foto. Você descreve como você quer o modelo. E acabou. E aí não precisa vir pro estúdio, uma puta de uma grana pra tu conseguir o modelo que você queria, pra tirar as fotos, etc, etc. Segue. inteligência artificial. Elas podem ser consideradas ilegais? E eu tô usando esse termo ilegais porque recentemente teve um movimento massivo de vários artistas em várias mídias sociais. O modelo não experimenta roupas, como se eles iam colocar a roupa na IA. Aí, meu amigo, é 10 minutos no Photoshop, depois de você descrever que ele tava usando uma roupa de tal jeito, 10 minutos no Photoshop você ajeita pra ficar do jeito que você queria e botar o login. É a menor da complicação. Colocando essa imagem que você tá vendo aí, dizendo não para imagens geradas por inteligência artificial, dizendo que é totalmente errado e antiético o uso dessas imagens. E existe um propósito pro discurso deles, mas no momento que esses artistas colocaram essas imagens aí, teve uma enxurrada de gente dizendo que esse pessoal não tá enxergando o futuro, sabe? Eles estão... Tá parecendo aquela galera do cinema preto e branco quando veio o cinema colorido, ou depois quando teve a animação tradicional, veio a animação 3D, a animação 3D não, o bom é a ilustração tradicional, De certa forma era uma conclusão equivocada, porque a galera que tá protestando isso, eles não estão protestando porque é uma forma automatizada de se gerar arte, não é só por isso, alguns sim, mas muitos estão falando isso porque essas imagens são geradas através de uma coisa chamada roubo. Não querem me dar emprego, roubo os outros. Porque essas inteligências artificiais estão se utilizando de ilustrações que já são existentes de outros artistas que não deram permissão para ser utilizados na geração de inteligência artificial, e com isso você gera uma coxa de retalhos que não tem nada de artístico nisso e... Qual é a minha opinião em relação a isso tudo, a toda essa polêmica? Nada. São várias. Eu tenho um caminho do meio aí a seguir. Eu cheguei a responder o Castanhari e depois o Ronaldo, mas eu senti que eu precisava explicar bem mais a minha visão, o que eu acho disso tudo, porque eu acho que não é uma resposta muito simples, não é tem ou não tenha, é ou não é. São tons de cinza que eu vou explicar depois da vinheta. Mas é isso, só vai ter uma revolução e todo mundo vai se fuder mesmo. Se as IA começarem a criar coisas. Vou dar um exemplo. Imagina uma IA que ajuda a recortar imagens em tela verde. Tem. Em vez de uma pessoa ter que fazer isso na mão, tem que existir programas, mas imagina alguém fazendo isso pra um filme de cinema e aí faz automático em tudo pra ela. Imagina o tempo. Imagina uma IA que conserta os erros do código, como útil isso pra um programador. Essas duas tem. A de tela verde recortada em vídeo era tipo, acho que era $5 a assinatura.
E a de código, o ChatGPT já arruma em nível razoável. Agora com o GPT-4 vai arrumar bem melhor. E tem a de vídeo, que você coloca o seu vídeo e você pede alterações em efeitos visuais. Você gravou você andando, sabe? O pezinho assim. E você tá andando, sei lá, atravessando uma rua assim. Aí você pede, coloque com que a rua seja pós-apocalíptica, seja pegando fogo e destruída. E já faz. Não faz um nível absurdo, como, sei lá, não vou nem usar filme da Marvel como exemplo, mas um filme de Hollywood. Mas já faz do nível de um filme ruim da Marvel. Olha só, são muitos pontos pra explicar, tá? Pra garantir que todo mundo tá no mesmo bar, de repente alguém tá chegando aqui de paraquedas, cara, eu não tô entendendo muito bem esse lance de inteligência artificial. Deixa eu começar explicando como essas ferramentas funcionam, como é a diferença entre elas, nomenclatura, esse tipo de coisa, pra todo mundo tá no mesmo bar. Primeiro que você tem inteligência artificial e você tem o machine learning. O Castanhari até no tweet dele ele ficou diferenciando as duas. Eu não sei se eu diferencio tanto. São processos diferentes, mas o machine learning em inglês é a máquina aprendendo. em alemão. A máquina ela vai aprendendo, conforme você vai colocando dados nela, ela vai aprendendo e ela vai gerando resultados com base com o que ela aprendeu. Agora eu tô aprendendo. O deepfake é isso. Eu já cansei de usar deepfake aqui no canal. Ele é um processo de machine learning executado por uma inteligência artificial. Isso que eu acho que se mistura. Porque assim, quero colocar o meu rosto numa cena do Tom Cruise ou vice-versa. Você vai mandar muitos dados para essa inteligência artificial mostrando como o meu rosto se comporta em diferentes luzes. Então ela vai vendo cada detalhe da musculatura com vários e vários dados como o meu rosto se comporta. Quanto mais dados você alimentar essa inteligência artificial, melhor ela vai conseguir prever o movimento do meu rosto, porque ela vai criar uma versão digital do meu rosto para poder depois aplicar no rosto do Tom Cruise. E ela também precisa de informações da imagem do vídeo do Tom Cruise também para saber como é que ele se movimentou, como é que é a perspectiva dessa cena, tá para cima, tá para baixo, qual é a luz que estava naquela cena. Então ele vai estudando e processando isso para cada vez acertar a minha musculatura com a musculatura dele num processo extremamente demorado e complexo. Entende que não é tão exato assim, né? Ele vai estudando com o que ele tem. Mas assim, isso daí é um lado. A gente, quando a gente tá falando hoje em dia de inteligência artificial, você tem várias ramificações já. Tem o chat GPT, sei lá como é que fala isso, que é só de texto. É um gerador de texto. Você pergunta alguma coisa pra ele e ele gera textos assustadores de precisos. Parece uma pessoa falando mesmo. Como é que faz isso? Com muita informação. Você alimenta muitos dados. E aí, eu tava lendo, obrigado pra galera do Twitter aí que me ajudou nisso, vídeos, eu li papers sobre esse assunto, sobre como funcionam essas inteligências. E é basicamente um grande sistema estatístico. Você joga muita informação dentro ali, cara, frases, como é que funciona. Vamos pro chat GPT, pra ficar fácil, tá? Pra você entender com texto. Ele é alimentado com muitos textos, muitas coisas. Então, quando você faz uma pergunta e quando você fala água mole, pedra dura, ele provavelmente vai responder, tanto bate até que fura. Mas por que ele respondeu isso? Por probabilidade estatística. Com essas palavras... Isso eu acho muito bizarro do ChatGPT. Ele não sabe o que ele tá te respondendo, ele tá ligando palavras que fazem sentido e é isso. Palavras que foram colocadas aqui nesse input. Na base da estatística, qual a probabilidade, qual é a próxima palavra que vai aparecer ali depois, estatisticamente falando. E ele vê pelo longo banco de dados que ele tem, desse ditado que é popular, fala, cara, provavelmente, ele não fala cara, né, mas você entendeu. Provavelmente o que vai aparecer depois dessa frase aqui é tanto bate até que fura. Estatisticamente é o que mais se assemelha à resposta. E nisso, você vai cruzando várias informações. Então quando você pergunta alguma coisa, ele vai vendo estatisticamente qual é a maior probabilidade de resposta, de palavras, de junção de respostas. Eu estou explicando de uma forma simples. É claro que você precisa de uma inteligência artificial, e aí depende muito dos programadores, que isso é um papo para quem gosta muito de programação, deles criarem a linguagem de interpretação cada vez mais avançada, de forma que a inteligência artificial consiga fazer relações e correlações entre palavras de formas cada vez mais complexas. E nesse universo de inteligência artificial surgiram as inteligências artificiais que geram arte. Vou botar Cara, o funcionamento do ChatGPT pra mim é inacreditável. Porque pra mim parece muito mais fácil. Não é que mais fácil, mas parece mais fácil você compreender que um bagulho está pensando em te responder alguma coisa do que ele faz um texto complexo, gigantesco, apenas correlacionando palavras e jogando, tipo, cada palavra que ele vai testar, ele joga uma porcentagem matemática pra ver qual palavra tem mais chance de aparecer na sequência de infinitos bilhões de caracteres de textos que ele tem. Vai jogar tudo.
é sinistro. Tá aqui. O modelo do aprendizado do ChatGPT foi por reforço. Além de terem feito, ele meio que respondeu o que o usuário quer. Entre aspas, porque eu sei que vai ter gente pró e contra. Polêmica! O primeiro que eu vi foi o Dali, tem o Midjourney, inclusive eu estou usando o Midjourney pra fazer o thumbnail desse vídeo. Ele foi gerado com inteligência artificial, mais ou menos. A gente mexeu e eu já vou chegar lá nisso. Ou como várias outras imagens de avatares que popularizaram, né? Virou meme agora. O Lensa, todo mundo usou o Lensa. Eu fiz um post zoando os resultados do Lensa. Muita gente usou. Bota o avatar e vê como é que a inteligência artificial enxerga a gente. Você bota várias imagens suas ali, vai fazendo variações, bota vários elementos artísticos, bota você como desenho, bota você como futurístico, esse tipo de coisa. Ô, meu Lensa ficou legal, o Lensa do Gaveta deu uma zoada. Uma merda. E essa inteligência artificial, elas também funcionam. O ponto é, a gente compreende alguma coisa, se perguntarem muito, vamos ver que não sabemos nada. E aí a gente entra numa complicação filosófica que é desgraçada Porque tecnicamente, a gente como ser humano, somos indivíduos que respondemos aquilo que a gente aprende durante a vida. A ordem de palavras que a gente aprende também. Então, em menos de 5 anos, 10 anos, a gente vai ter uma discussão desgraçada sobre esses robôs serem humanos ou não. Em menos do que esse tempo. Tipo, o que é a consciência e o que é a vida e qual a diferença deles pra gente. E principalmente agora que eles vão superar a nossa capacidade cognitiva, que já superam, né, pela quantidade de informações que tem ali. O que deixa eles serem menos importantes do que a gente? Por que eles vão ter menos direitos do que a gente? E aí fudeu. Na hora que entra nesse quesito aqui, da discussão sobre os direitos da vida, da consciência dessas AI, já era. Funcionam mais ou menos da mesma forma. Você A gente tá seguindo aqui, hoje é só papo alarmista. tem que Pode ser que demore mais tempo, pode ser, mas... alimentar elas com muito dado, muito data, para que ela tenha cada vez um repertório maior, que ela consiga misturar referências, imagens diferentes, ela vai pegando traços Assim, o que vai foder é o Twitter, né? A internet vai ficar discutindo isso. O mundo real vai demorar um pouco pra discutir, mas vai ter na timeline todos os dias algumas coisas desse jeito. de uma imagem, fontes da outra, cor de uma, e vai misturando e vai fazendo, misturando com aquela informação. Tem a ver com todo esse lance estatístico e tem a ver também como a pessoa programou ela para interpretar esses dados. Não é só dado. Tem gente que fala assim, é só você colocar ali, ele vai misturando os dados da imagem. Não é tão assim. Depende muito também da genialidade, eu diria, vamos dizer assim, dos programadores, tá? Dos coders, da galera que fez a linguagem de interpretação desses dados. Uma coisa é você ter muita informação, outra coisa é você saber interpretar isso. Mas é uma máquina, ela só vai interpretar isso daí da forma mais tosca possível. Eu já vou chegar nessa parte aí de comparar humanos com máquinas. Primeiro, eu quero ir pro ponto que acho que tem muito artista que tá vendo isso daqui e deve estar um pouco nervoso. O que o Gaveta tá fazendo? Tá fazendo propaganda desse treco? Você tá sim! Eu acho que eu preciso ser muito claro, já nessa parte inicial do vídeo aqui, sobre o meu posicionamento em relação a essas imagens. É errado o uso dessas imagens? É furto de imagens? Vamos quando ver. essas inteligências artificiais geram essas artes? Sim. Eu acho que é errado? Sim. Acho que deveria ser ilegal? Sim. E eu vou explicar por quê. Sim. Eu acho que o sistema atual deveria ser regulamentado, deveria ser modificado, mas eu não estou julgando aqui as ferramentas. Eu não acho que a ferramenta está errada. Eu acho que o que está errado é o database que foi utilizado para que essa inteligência artificial aprendesse a fazer o que ela está fazendo. Porque ela está sendo alimentada por imagens que estão na internet. Você botar lá Michael Jackson ou qualquer coisa assim, ela vai saber quem é Michael Jackson porque ela pesquisou as imagens. Então, não é na internet. Scar, obrigado pelo sub. 3 meses já. E pensar que foi o Akinator que começou com tudo isso há 8 anos atrás. Eu nem tinha ideia de que iria ser tão longe. Akinator e Roboed. Tá? Akinator e Roboed. De mão dada aqui, ó. Vai gerar o fim do mundo. Sinceramente, não é o banco do Google. Pelo que eu tava vendo, tem um banco de dados específico pra essa galera que eles usam, que é alimentado e tal, não sei o quê. Mas ainda que esse banco de dados ele seja muito rico... O Obaid foi o primeiro, mas o Obaid e o Suede era só bait, né? Pô, eu passei um perrengue com o Obaid de madrugada num corujão Ilha Comprida. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Muito
muita arte ali dentro de artistas que não deram um consentimento para que as artes deles fossem utilizadas por machine learning. E aí o que acontece, você vai ver em muitos resultados dessas imagens, não só Lensa, mas esses outros, né, que geram por inteligência artificial, você vê que tem uma partezinha ali que era de assinatura. Ou ele apaga a assinatura, ou ele muda a assinatura. São artes assinadas, cara. É uma inteligência artificial que está se utilizando do traço, combinação de cores, ou esse tipo de coisa, de artistas que não deram ok pra isso. Eu acho que tá errado você utilizar. Essa parte de assinatura é bizarro. É bizarro a assinatura gerada, porque o que acontece? Eu tava pesquisando, porque eu tinha gerado várias imagens que tinham assinatura. Aí eu fui pesquisar sobre. O robô, ele vê as imagens do banco de dados, ele vê que tem muitas com assinatura. Ele considera que ter uma assinatura faz parte daquilo que você precisa como resposta, como resultado, e ele gera uma assinatura dentro da imagem que você pediu. Isso é muito... Nossa, que pegou no meu... Porque antes eu achava, não, pô, ele recortou da outra imagem, não sei o que. Não. Ele simplesmente entendeu e... Não, precisamos de uma assinatura. Não que ele pense dessa forma, né? Mas, ó, tem esse tipo de coisa que geralmente tem um escritinho aqui no canto. Vou gerar uma. Isso é muito bizarro. Ao mesmo tempo, né, claro que essas obras assinadas não tiveram consentimento pra estar ali dentro do data learning do negócio. Mas... doido. Imagens sem aprovação prévia. E eu acho que vai ter muito artista que vai dar ok pra isso. Vai ter muita gente que vai falar, cara, não, pode usar. Assim como tem muita gente que alimenta, faz foto, faz alguma coisa assim, pra banco de imagens. O que você tem mais hoje são bancos de imagens, de foto, de vídeo, de arte até, que alguns são gratuitos, alguns são pagos. Aqui na Gaveta Filmes a gente paga alguns, em que pessoas produzem, às vezes, artes gratuitas. Já cansei de usar modelo 3D, às vezes gratuito. Você vai num desses tubos Squid 3D, sei lá o que lá, e a galera bota, não, pode baixar, pode utilizar minha arte. Alguns botam condição, pode utilizar se você citar o meu nome. Tem isso pra música, pra imagem, pra vídeo, pra várias coisas. Por isso que essas inteligências artificiais hoje, como Midjourney, o Lensa, Dali e várias outras, estão sofrendo essa revolta, e eu concordo. Mas, uma vez que você tem um banco de dados gerado por imagens que foram previamente aprovadas, seja, sei lá, os caras compram um banco de imagens de todo o Shutterstock, como eu falei aqui, ou Getty Images, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, e o Getty Images está pagando um royalty extra pros artistas, alguma coisa nesse sentido, falando, olha, tudo que tá dentro desse pacote aqui vai ser adicionado para machine learning, ok, sabe? Se você partir para esse ponto, a ferramenta começa a ficar, ó, maravilhosa. Aí eu vou ser totalmente a favor do uso dela. Dito isso tudo esclarecido, estamos aqui na mesma página, aí a gente entra na polêmica lá do Twitch. Vai ser? Eu pergunto, vai ser assim? Eles vão pegar todas as trilhões de imagens e que já estão no banco de dados, vão catalogar de onde eles pegaram isso, entrar em contato com todas as pessoas, todas essas imagens? Pô, mas um artista e o cara mexe com inteligência artificial não pode ser colocado na mesma frase. Não só, acho que pode, que tem muito artista que trabalha com isso. O Bruno Sartori é o maior exemplo disso, né? O cara que mexe com deepfake, acho que é o cara que mais mexe com deepfake aqui no Brasil, provavelmente. Aumenta para 10 anos o prazo de renovação da carteira de motoristas. E aí o Castanheira até falou assim, cara, eu não tava falando disso, eu tava falando de machine learning. Ele tava falando mal especificamente dessas novas plataformas que você bota só um prompt, uma linha de prompt, né? Homem forte, pernas finas, estilo steampunk, voando numa barata. Sei lá. E aí o negócio gera já a imagem pra você. Aí fala assim, isso daí não é artista, você só gera a linha de código. Eu enxergo essas coisas como ferramentas. Eu enxergo como ferramentas poderosas. Eu acho que o erro tá, talvez aí do meu amigo Castanhari, em achar que o cara que trabalha com isso, ele vai trabalhar só com isso, sabe? Você vai botar a linha de código ali, vai gerar, ele vai pegar e tá pronto. Aquilo ali é uma linha de partida. Assim como foi o thumbnail deste vídeo. Fui gerando nomes ali, ele não gerou a imagem exatamente que eu queria, mas foi bom ponto de partida. Eu comecei a misturar imagens, comecei a misturar arte. Vou misturar essa com essa. Misturei uma com a outra, achei que ficou legal. Ainda assim ele errou o meu rosto. Eu pedi pra uma inteligência artificial colocar o meu rosto. Foi tipo com deepfake. Eu usei o Reface. E aí com o Reface eu coloquei o meu rosto. Ele fez o meu rosto, mas ficou numa qualidade baixa. Botei numa outra inteligência artificial, que é o Remini, que ele é usado pra você aumentar a resolução das imagens. Olha aí. Pelo Remini e ele aumentou a resolução dela. E aí sim, tava praticamente pronto. Depois botei no Photoshop, dei mais acertada. Então entende assim, no meu caso, nesse caso específico, com
ponto de partida. Se você começar a enxergar essa ferramenta como uma ferramenta, ela começa a ser muito útil. Que nem hoje em dia você tem no Photoshop Content Aware. Content Aware nada mais é que uma inteligência artificial pensando e assumindo ou tentando entender o que é que tinha ali. Isso é uma inteligência artificial um pouco mais arcaica, né? Bem mais limitadinha. Essas ferramentas como Midjourney, por exemplo, elas são mais avançadas. O Midjourney é o que funciona no Discord. O que essas empresas de softwares grandes, consolidadas do mercado, é que eles não têm grana pra comprar. Tipo, o valor que vai chegar, tipo, o Midjourney, Caralho 4, mas o que eles adorariam comprar? Fala, não, a partir de hoje o Midjourney está dentro do Photoshop. E só com o Photoshop você consegue isso. Nossa, a Adobe ia ficar feliz pra caralho. Mas, né, não funciona assim. Então se você pensar Aí eles estão desenvolvendo um deles que vai demorar um pouco mais. como um ponto de partida, e aí eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz pra isso. Ah, não, Gaveta, Depois a gente conversa editores de vídeo, que a gente tá no bico do corvo também, tá? ainda é bem artista, né? O cara tá adaptando. Eu vou discordar de você. E é o quê? Eu já pensei assim como você, caso você esteja pensando assim, tá? Eu vou contar uma historinha minha. Senta que lá vem a história. Uma historinha minha quando eu tava passando em empresa de design e eu achava isso, assim, não, o artista é aquele cara que cria do zero, tem que criar minha arte aqui do zero, então eu fazia minha arte toda do zero, tal, não sei o quê. Até que entrou um designer na empresa e o cara, assim, o portfólio do cara era muito bom, lindo, as artes que ele tinha no portfólio dele de design, maravilhosas. Quando ele chegou lá, ele tava no computador dele, eu vi, ele usava uma porrada de coisa pronta, ele tinha set de brushes de Photoshop, o brush é o pincel. E aí quando ele começou a fazer o layout, ele começou a usar vários desses elementos prontos. Ele ia colocando uma ali, foi não sei o que lá, e botou uma coisa. Quando eu fui ver, cara, tinham várias coisas misturadas. Tá lembrando um pouco a inteligência artificial que a gente tava vendo aqui antes? Um pouco. E aí eu vi que ele criou aquilo ali tudo baseado em vários outros pixels que já existiam. E aí o pessoal tava falando assim, não é arte, não é arte. Todo mundo que via a arte do cara falava, nossa, tá lindo isso. Ok. E ele fez muito mais rápido uma arte, com bem menos tempo, utilizando uma arte semi-pronta. Aquilo é arte, não é arte? E aí o conceito bem subjetivo da arte, ela não tá em você criar do zero, tá no teu olho artístico. Ele tem uma infinidade de opções que estão na internet, de brushes, de imagens, de vetores. Ele podia ter usado qualquer coisa, mas ele foi especificamente uma. Cara, eu quero esse elemento aqui, essa textura, essa fonte, e ele começou a misturar pra criar uma coisa nova. Porra, isso é arte. Tem muito artista que faz isso, artista plástico que faz isso, que pega outros elementos, e daí a arte moderna pura vai colocando e vai ressignificando aquilo. Inclusive a arte moderna tem de você pegar só um elemento específico, não vou falar privada, mas sei lá, pode ser. Porra, isso é arte. O cara pega alguma coisa muito específica e ele coloca num ambiente que vai dar uma ressignificada para aquele objeto, e isso é arte. Você tá contando alguma coisa ali. Então eu comecei a baixar um pouco esse preconceito besta. Não, o artista mesmo, ele não pode usar nada que esteja pronto. Bullshit, sabe? Acho que pode usar coisas que estão prontas sim. Ele mexeu, ele alterou e misturou. Eu acho que isso é muito choque quando você é artista tradicional de papel e começa a mexer um pouco com o digital. Quando eu comecei a usar, tipo, coisas básicas assim no Photoshop, eu falava, pô, vamos lá. Eu tô roubando se eu colocar um glow nesse traço? Tipo, eu vou fazer o traço e ele vai ficar com um glowzinho assim, com uma opacidade menor e saindo. Eu tô roubando se eu fizer isso, tipo... Você tá usando a ferramenta ali do negócio. Eu ficava até na dúvida, pô, eu posso fazer uma linha reta apertando o Shift do Photoshop ou eu vou estar roubando como artista? Eu ficava muito nessa dúvida, tipo, de coisas básicas de ferramentas que estão ali dentro. Se eu usar outro brush, além desses brushes padrões aqui, se eu usar um brush de textura meio borradinha, que é muito mais fácil pra eu conseguir fazer o que eu queria, do que se eu tentar simular isso. Eu ficava muito nessa questão, pô, será que eu tô roubando? Tecnicamente, é usado, né, o tempo inteiro, porque a ferramenta tá ali pra ser usada, não... Tipo de brushes e etc. Aí eu sentia, pelo menos eu sentia esse impacto quando eu comecei a mexer um pouco digital. Coisas e você criou um negócio novo a partir disso. O que eu recomendo é sempre a pessoa aprender a fazer a coisa, porque caso você precise alterar aquilo, você não... Ai meu Deus, ferrou. Vou ter que achar isso daqui pronto em algum lugar porque eu não sei fazer. Esse é o problema, né? Então você ter recurso... Cara, eu estudei pra isso. Eu fiz a Lura, cara, fiz vários cursos lá de design, não sei o quê. Tô fazendo machine learning, tô usando elementos de machine learning, mas vou precisar alterar essa parte aqui ou completar essa parte aqui. Vem um personagem irado e a mão tá toda torta, porque a inteligência artificial hoje em dia não sabe fazer mão. É sempre uma parada bizarra. E aí o cara refaz a mão e ele é um ilustrador, tal, não sei o quê. Esse é o tipo de coisa que o estudo é muito importante. Mas, pra mim... tipo nós programadores abrindo o Stack Overflow pra pegar a parte do código que já foi feito. Então, que isso é bem comum, né?
não tira a importância da ferramenta que já deixa o negócio sempre pronto. Mas aí você pode ir pro lado de criticar a ferramenta em si, a máquina. Que aí, aí começa a entrar numa parte que eu gosto mesmo. Você fala assim, mas a máquina ela nunca vai criar como um ser humano, nunca vai ficar tão bom, ela nunca vai chegar no nível que um criador humano pode chegar. Love the smile she gave at her own joke. Olha aí. A gaveta, mas você já falou mal agora pra mim da mão. Na mão toda desenhada. A máquina não entende a mão, é tosco. Normalmente a arte. De quando é esse vídeo? O vídeo é do final de janeiro. Menos de 2 meses depois, já corrigiu 100% o problema da mão. Tá vendo o nível da velocidade que essa porra avança? Já tá datada essa informação. Isso é muito bizarro, essa parte que me deixa bizarra. Me deixa surpreso com o bizarrismo que é esse negócio. Tá aqui, acabei de mostrar pra vocês como ficam as mãos hoje em dia. A versão nova. Puf, acabou, não tem problema, não tem mais erro. Tuf, agora já resolve, não tem mais problema das mãos. Menos de 2 meses. Quando a gente criava essas mãos bizarras aqui. Você já falou mal agora. Cadê? Love the smile she gave at her own joke. Olha aí. A gaveta, mas você já falou mal agora pra mim da mão. Na mão toda desenhada. A máquina não entende a mão, é tosco. Normalmente a arte digital, de inteligência artificial hoje em dia, é aquela arte que você olha em primeiro momento e fala assim, nossa, é bonita. Mas quando tu olha no detalhe, ela é horrorosa. Que porcaria, hein? A inteligência artificial não gosta de desenhar mão. É cheio de coisa maluca e inconsistente. Aí é que entra nessa 2 meses. parte doida. Ela não entende, ela não tem informação suficiente ainda. A gaveta, mas ela tem muitos dados. Mas o cérebro humano tem mais. Inclusive eu tava pesquisando aqui, quanto de capacidade tem o cérebro humano? Pelo que eu vi, tem 2,5 petabytes. É muita coisa. Para um cara desenhar o que ele desenha, você vai fazer uma ilustração lá. Quando ele bota a pontinha lá do lápis dele para começar a desenhar, você tem que levar em consideração tudo que ele aprendeu desde que ele nasceu até o momento que aquele lapisinho tá encostando lá no canvas. E nisso daqui tá não apenas os ensinamentos que a pessoa teve sobre ilustração, né, sobre como deve ilustrar, qual é o traço, todo o treinamento que essa pessoa teve, porque tenho certeza, todo ilustrador treinou por muitos anos, teve muito desenho tosco e muitos para depois melhorar e vai praticando, como também ensinamentos da vida como um todo, né, de como se comportam as pessoas, como é uma mão. Você sabe como uma mão se comporta quando você olha uma imagem e fala, isso é uma mão humana, isso daqui não é uma mão humana, é só um emaranhado, porque você tem uma experiência de anos e anos de vida, desde que você era um neném, a entender o que é uma mão. Quando você tá andando, você não pensa que você tá andando, você simplesmente tá andando. Se você começar a parar pra pensar como você tá andando, meu pé tem que ir pra frente e pra trás, você vai ver que você vai começar a andar de forma estranha, vai ficar meio... Você não pensa isso. Por falar em mão, teve isso aqui, ó, que eu tava vendo ontem, achei bizarro. Version 2.0 is here. Tipo, antigamente pra fazer um bagulho desse a gente precisaria da porrada de ponto de sensor, de scan, de cinema. Agora com a porra da webcam você já consegue fazer um hand scanner. Mas essa informação tá aqui, na sua inteligência não artificial. Então você tá comparando uma máquina super poderosa com um porrilhão de informações que é o cérebro humano, com uma máquina que foi alimentada por algumas centenas de milhares de imagens de internet. Ela não vai conseguir chegar no nosso nível, ainda. E para isso você precisa de duas coisas, mais informação e uma linguagem de interpretação dessa informação cada vez mais rebuscada, mais inteligente, mais avançada, para que ela interprete cada vez melhor os dados que ela tá recebendo. E ela vai começar a fazer vários condicionamentos que a gente faz quando a gente está analisando a nossa vivência. A própria inteligência artificial vai começar a fazer isso, ela vai começar a cada vez ser mais realista. E é nesse ponto que muita gente está se perguntando, porra, mas pra que a gente vai fazer isso, Gaveta? A gente já viu tanto filme aí de máquina dominando, a gente vai fazer a máquina dominar, não sei o quê. Eu acho que essa evolução tecnológica, ela acompanha a necessidade humana. O ideal é que o ser humano trabalhe cada vez menos. Imagina você trabalhar 3 vezes por semana, esse tipo de coisa. Companheiro Gaveta, camarada, sabe? Eu sou a favor da evolução tecnológica para que ela tire um pouco do peso do que a gente faz, sabe? Assim, o problema é que no sistema que nós estamos, a gente sempre arranja um jeito do ser humano ficar trabalhando que nem um cachorro por 90 horas por dia de novo, eu sei. Ai, ai. Mas não é que Olha aí, olha aí, olha aí.
que ela substitua o humano em 100%. Por exemplo, a própria expressão artística, ela sempre vai existir. Mas eu acho que a evolução tecnológica, ela vem pra ajudar a gente. Assim como, se não fosse isso, hoje, né, estávamos andando a pé até agora, a gente não teria nenhum aviões e várias... Dê a ordem, Gavetinha, dê a ordem. das outras inovações tecnológicas, que ajudam não só em transporte, alimentação, mas em saúde, né? Nós temos hoje vacinas, frutos de muita inovação tecnológica e troca de informação. Então, analisando por esse prisma, eu sou muito a favor da evolução tecnológica dessas inteligências artificiais, mesmo que seja para arte. Eu tô querendo inspirar os programadores que estão vendo isso daqui. Se é um programador que você tá vendo isso daqui, eu quero que você ajude essas inteligências artificiais a ficarem melhores, sim. E aí eu tô tentando me certificar da parte moral aqui, pra você se sentir relaxado da parte moral. Se o teu problema é a parte técnica, aí você vai pra Lura, a maior escola de tecnologia do Brasil, e aí Olha você vai aí. ter aquela base teórica que eu falei lá. Não adianta só contar com a máquina. Ataque você de tem que ter o oportunidade. seu conhecimento também. Eu acho, assim, real, não é porque é jabá não, tá? O melhor ambiente para as pessoas que gostam de programação conviver é a Lura, que é uma escola de tecnologia, porque assim, você conversa com outros profissionais, não é só a aula online, é uma escola, você tem o networking da Olha o galera link que aí. trabalha com programação. Até pra você, e eu diria especialmente pra você que quer começar com programação. Aproveita agora que vai ter imersão dev, volta e meia tem imersão dev na Lura. É uma oportunidade Ih, já foi. Caso você não tenha feito, foi. perfeita para você começar a programar. Imersão Dev são aulas imersivas sobre programação gratuitas. São 5 aulas. É uma aula para você começar a programar, você já vai ver o que você pode fazer com programação. A sua primeira Pegaram vez todas pra mim. Todas. de código você vai fazer nessas aulas. E você vai ter o apoio dos professores, da comunidade dev que tem no Discord. Não precisa estar matriculado na Lura não. Aí, tá? ó, vai ter missão de Java. Em breve, em breve, em breve. Chegando já. Você que tá vendo isso daqui, eu vou deixar um link do site da Imersão Dev. Se inscreve, você tem que se inscrever. Vai lá, se inscreve e aí você faz a Imersão Dev, as 5 aulas. Assim, a Lura não é uma escola só de programação, tá? É uma escola de tecnologia. Então tem curso meu de edição de vídeo lá. Tem Já fiz. a escola de design, tem mobile, tem toda uma parte de gestão, tem muita coisa ali dentro. Porque quando você se matricula na Lura, você tem acesso a tudo isso. Não é, ah, vou me matricular só na escola, não. Você tem acesso a todo Todo esse o catálogo. campus de informação e tecnologia. A maior escola de tecnologia Mais de do Brasil. 1.300 Você que é cursos, da América Gaveta. do Sul também é? Da América Latina, será que é? Esse programa todo aqui eu tô falando, quanto mais informação você consegue colocar na inteligência, mais você vai conseguir desenvolver de forma assertiva. Faça isso com a sua inteligência orgânica. Se matricula na Lura, abre esse leque de opções pra você, aproveita a imersão dev pra você começar a programar e me agradeça depois. Mas tendo em vista que toda parte Deu uma certa nostalgia aqui, pensar que quando? 2018? 2018 eu me matriculei na Lura com o código do Gaveta. Bem antes da gente começar a fazer parceria, que agora tem bastante tempo já. de aprendizado tá em dia, vem a grande dúvida das pessoas. Cara, acho que uma máquina nunca vai criar exatamente como um ser humano, porque ela não tem a experiência humana. Você pode emular isso, mas ela não quer ser igual. Concordo em parte. Eu acho que uma máquina pode aprender sim. Tava debatendo no Twitter, a pessoa falando assim, ah, cara, uma máquina ela nunca vai pegar uma referência X, Y, né, sei lá, ver o desenho da Disney, ver anime e criar um novo estilo de desenho animado. Pode. Pode sim. Depende de como ela foi programada. Se ela é programada para não só captar os dados, mas ela ficar sempre em busca de um novo resultado. Então você é prova viva da eficiência da Lura, vai além do jabá. Esse é o grande ponto desde sempre. Vai além apenas jabás vividos, experienciados e garantidos. E ela aprender com esses resultados, assim como o ser humano. E isso é programável. A gente vai pegando essas referências, a gente vai criando essas referências novas e vai criando novas coisas. A máquina pode fazer a mesma coisa. O ser humano se comporta dessa forma. Você não desenha porque você cria 100% do zero. Você tem referências de outras coisas que você vai misturando essas referências dentro da sua cabeça e você vai botando aquilo ali no papel, sabe? E as suas alterações vão variando de acordo com as limitações humanas, variando com o que tá passando na sua cabeça naquele dia. É a tal da inspiração. E eu acho que se você for desconstruir, aqui é o gaveta antropológico indo no máximo. Se você desconstruir o que é inspiração, você vai ver que é um processo lógico, né? Você tem referências, você tem estímulos, coisas Olha que te aí. agradam, não te agradam, e você começa a misturar esses elementos para criar essas coisas novas. Isso pode ser programável. Eu acho que dependendo da programação, as máquinas podem aprender? Podem. Essa discussão toda tá limitada porque as pessoas estão muito limitadas com o que as máquinas estão fazendo agora, nesse momento, sabe? Ah, vou botar no Midjourney e elas fazem isso, a mão torta lá. Sim, agora. Imagina daqui a 30 anos. Tu acha que vai estar assim? Imagina daqui a 2 meses, gavetinha. 2 meses foi suficiente. 2 meses. Ai, Jesus amado.
100 anos. Machine Learning melhorando e uma coisa melhora a outra. E aí, com os próprios ensinamentos da máquina que ela tá errando, ela vai começando a aprender que aquilo ali é errado e a mão não tem que ser assim e tal. Daqui a pouco já não vai estar mais assim, cara. Porque eu acho que, antes de mais nada, a inspiração, ela é dependente de referência. Eu não acredito numa inspiração pura e divina, sabe assim? Tive uma ideia, eu não vi isso em nada do mundo. Eu vivo no mundo de uma parede branca e eu tive uma ideia, uma inspiração. Não é isso. Não. Eu acho que muitas vezes a inspiração vem de você pensar em misturar estímulos audiovisuais que provavelmente alguém nunca tinha pensado antes. Ou ver sobre um prisma de que alguém nunca tinha pensado antes. Cara, e se a gente pegasse esse estilo de animação, tirasse esses outros elementos, botasse pro outro lado, fizesse de um jeito, e aí vem a inspiração, uma coisa louca. Isso acontece na música, isso acontece em arte, isso acontece em tudo até lugar. E eu acho que esse é um processo que pode sim ser emulado por uma máquina, só que ela vai fazer de uma forma diferente. Ela vai fazer de uma forma mais automática. Ela vai explorar 1000 caminhos que podem ser feitos. E nessa vem pra mim a grande diferença das máquinas pros seres humanos. Eu acho que assim, a inteligência artificial, ela pode criar uma arte por si só. E olha, esse é o estilo de arte das máquinas, vamos dizer assim. Sim, ela pode. Eu acho que a arte que a máquina cria vai ter uma cara única, porque a arte, ela depende também de limitações. O humano, a gente tem as nossas dores, as nossas limitações, né? Eu digo, angústias ou, sei lá, distrações ou coisas que necessariamente um ser humano passa. Coisas que são inerentes da experiência humana. Se o Chico pinta tão bem, é porque ele tem sentimentos, como a gente. Isso tudo pode ser traduzido na hora que você vai fazer uma arte, um desenho, ou seja lá o que for. A máquina, ela pode emular muitas coisas humanas, mas ela também vai deixar... Ela nunca vai ter a experiência humana propriamente dita, porque ela nunca vai ser um humano propriamente dito. E isso por si só é uma limitação. Então, isso por si só acaba gerando todo um universo diferente. Teve um jogo recente que utilizou um pouquinho, de breve, essa visão aí, que foi o Stray, o jogo do gatinho. É uma sociedade que tem inteligências artificiais, e você vê que, assim, eles tentam emular os humanos, então tem muita coisa parecida com humana, mas tem muita coisa que é próprio de uma sociedade que é de máquinas e tem as limitações das máquinas. E aí acaba gerando atividades e coisas específicas deles, mas que abre espaço pra criação? Abre. E é por isso que eu não gostaria de descartar isso. Eu acho que, assim, a inteligência artificial vai... Jatigão, obrigado pelo sub. Substituir o ser humano, eu não acho que vai substituir, eu acho que ela vai complementar. Eu acho que ela pode crescer tanto, talvez até mais, pelo menos em relação a número de produção artística ou esse tipo de coisa, mas ela vai para um caminho muito próprio dela, dadas as limitações que a tecnologia tem. E essa produção artística, e eu falo que é artística, porque é uma forma de enxergar o mundo. Aí, estamos entrando no Matrix 3 aqui. Tem toda aquela discussão quando o Neo, ele tá no metrô, e aí o pai dela fala assim, vou salvar ela. Por quê? Porque eu amo ela muito. E aí o Neo olha pra ele estranho e ele... Not understand. Que é um programa que tá falando pra ele assim, você não acha que máquinas podem amar? It is a human emotion. No, it is a word. Se você for desconstruir o que é o amor, ele tá nessa ligação entre coisas, em sentimentos, e nível de importância que você dá pras coisas em relação ao seu contexto. É uma análise bem antropológica sobre o que é o amor. Quando você ama alguém, é irracional o amor que eu sinto. Mas não é. Reside no tanto de importância que você dá pra aquilo. Mesmo que você não esteja junto daquela pessoa, você quer o bem dela, você ama ela. O que fala no Matrix é isso, assim, se você for parar pra pensar, máquinas podem amar também. E se elas podem amar, elas podem criar. Se elas podem criar, elas podem ser artistas. Vai ser artista como humano? Não, é um artista diferente. Ainda assim, engloba o conceito de arte, que é simplesmente uma forma de expressão. Então eu estou aqui advogando a favor dos androides. Androides, vocês podem se expressar artisticamente, tá? Eu tô dando um ok pra vocês aí, dá um high five aqui. Fudeu. Só não matem a gente, por favor. Eu gosto de discutir esse lance de limites da ficção científica. Pobres versus robôs versus macacos estão chegando. Misturado com a vida real. Já mostrei aqui no canal que eu gosto de falar sobre essas coisas, mais ou menos. Mas se você reparar nesse vídeo aqui, ele meio que foi uma continuação desse vídeo aqui que eu falei de metaverso, VR. Tem muito do assunto desse vídeo aqui, mas eu falei sobre um outro prisma. Bota no comentário se você acha que pode ser ou não, que se eu tô errado. Dá pra eu falar mais sobre esse assunto. Eu não vou falar mais. A única coisa que eu vou fazer agora é mandar um beijo bem forte na sua nádega esquerda, assim. Achei que eu beijo pros robôs pra garantir que ia continuar tudo certo. Meus amigos. Complicado, né? Complicadíssimo. E eu vou além. Porque tem uma coisa. Vou dizer uma coisa pra vocês. Em pouco tempo. Sabe o filme Her? Em pouquíssimo tempo. Esse vai ser em pouco tempo. Eu acho que questão de 5 anos. A gente vai ter uma Samantha no bolso. Vai custar caro. 10 anos. Vão ser. Eu tô sendo aqui gentil. 10 anos.
Dragon Mil, obrigado pelo sub. Porque assim, o ChatGPT atualmente, o GPT é 3.5, que foi o que eu usava, não era o 4. Se você pedir pra ele agir como um amigo, você consegue conversar com ele tal qual um amigo. Tipo, ele responde de maneira informal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele consegue criar agenda, ele consegue manter horário, ele consegue te atualizar. É pegar essa porra dessa AI, jogar dentro de um celularzinho e te vender por 20 mil reais, a galera vai comprar. Porque você consegue falar com o negócio e tipo, ele já vai ter a utilidade de assistente pessoal completa. Não, sei lá, a Siri tá completamente obsoleta perto do negócio. Siri, porque eles têm outras funções, né? Outra coisa. Se você conseguir integrar o conhecimento e o método do ChatGPT dentro de uma Siri, de uma Alexa, e essas que estão aí no mundo inteiro, globalmente, já com muito alcance e muita gente tem em casa. 5 anos. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.